Olá e sejam muito bem-vindos ao projeto Pílulas de Língua Inglesa, o projeto onde você vai aprender inglês de forma prática, sucinta e principalmente gratuita, sem qualquer enrolação, sem qualquer propaganda de curso, sem qualquer venda, nada. Apenas inglês, direto e reto para você, do nível mais básico ao nível mais avançado em alguns anos. Vamos lá? Hey guys, welcome to our first class. Bem-vindos à nossa primeira aula. Bom, como vocês já devem ter visto pela entrada, esse vídeo faz parte do projeto Pílulas de Língua Inglesa. O meu nome é Saulo e eu serei o seu professor daqui pra frente nos futuros cursos, nas futuras pílulas que soltaremos aqui neste canal, certo? Como essa é a primeira aula, aula 0, eu decidi separar um tempo inicial para a gente conversar sobre o funcionamento geral das aulas nos próximos meses, nas próximas semanas aí, como que vão ser as aulas. Bom, a cada 2 meses nós teremos um Q&A, certo? Então, só para já jogar aí, qualquer pergunta que você tiver sobre língua inglesa, ou sobre intercâmbio, ou sobre qualquer coisa que se refira à língua inglesa, pode perguntar, digitem nos comentários. Os inscritos aí que tiverem e comentarem, a gente vai responder. A cada 2 meses vai ter um Q&A bacana, um bônus aí. E a gente também está planejando um podcast, isso mesmo, um podcast sobre línguas e linguística com vários professores aí de língua espanhola, inglesa, francesa e portuguesa, é claro. Então podem ficar na guarda aí que a gente vai trazer vários episódios desse podcast aí para vocês. Mas bom, tirando isso da reta, o que é o projeto Pílulas de Língua Inglesa? São pequenas pílulas, pequenos vídeos curtos de matéria explicada, sem exercícios, sem prática, apenas a matéria crua e explicada, para que a gente possa avançar aí mais rapidamente pelo inglês, de maneira gratuita, do mais básico possível até o mais avançado que a gente conseguir, até o mais avançado que o tempo permitir, certo? E nós faremos isso através desse canal aqui no YouTube, em vídeos de no máximo 10, 15 minutos, não vai passar disso, a gente quer realmente vídeos curtos, para que você possa extrair o máximo do inglês sem que seu cérebro canse muito. Bom, hoje vamos começar por fazer uma aula 0 dos básicos do inglês, bem básico mesmo. A gente vai falar sobre as pessoas, a primeira, segunda, terceira pessoa, tanto singular quanto plural, e sobre os numerais de 1 a 100. Só isso, bem básico, bem tranquilo para a gente começar, para a gente aquecer a língua, certo? Esses vídeos vão ser soltados quinzenalmente, certo? Então, a cada 2 semanas teremos uma pílula nova. E se tudo der certo, esse projeto vai continuar aí por um bom tempo e espero que todos vocês consigam apreciar bastante. Bom, vamos lá? Vamos começar então? Vamos falar primeiro sobre as pessoas da língua inglesa, certo? Não as pessoas que falam, mas as pessoas dentro da língua. Essa é a parte que se você quiser pegar o seu caderno e a sua caneta para você anotar, ou então tirar um print da tela com os slides que estão passando aqui, fique à vontade, certo? Bom, vamos começar. Por enquanto a gente vai trabalhar com essa assemelhação da língua portuguesa à língua inglesa, correto? Futuramente a gente vai se desprender da língua portuguesa para a gente começar a pensar mais independente. Bom, mas vamos lá. Primeiras pessoas na língua portuguesa. Eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles. Certo? Temos isso? Então beleza. Agora a gente vai abrir os parâmetros comparativos com a língua inglesa. De começo nós temos I. Então vamos lá. Se vocês quiserem repetir comigo, estilo Dora Aventureira. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela também, mas com uma peculiaridade, a gente vai falar sobre isso depois. We é nós. You é vocês, então reparem que o you de você e vocês é igual. Você pode dar uma confundida, mas fazer o quê? A língua não tinha como ser perfeita. E they, que é eles ou elas, certo? Então de cara a gente já tem aí o quê? A estrutura é padrão, bem similar com o que a gente tem no português, com a diferença em que o você e o vocês são iguais. Então você tem que ver o contexto em que a palavra está inserida e às vezes você simplesmente não tem como saber. É uma situação que infelizmente acontece.
mas é raro, geralmente você tem como identificar. A gente tem o he e o she, com o ele e o ela, mas nós temos o it. Essa pecinha rara, que é o it, é o que difere as pessoas da língua portuguesa para a língua inglesa. Na língua portuguesa, nós referimos, por exemplo, esse lápis, certo? Se eu quero pedir para alguém pegar esse lápis para mim, eu falo, pega ele para mim. Ele, certo? Na língua inglesa é diferente. Na língua inglesa a gente não tem o ele e o ela para objetos inanimados, sem vida, certo? A gente se refere a eles como it. Então a gente não tem essa personalização dos objetos. E também o it serve para ser tratado com animais, ou então plantas, ou então mesmo objetos que tenham vida, mas que não são pessoas. O he e o she só é usado para lidar com pessoas, certo? Aí tem os seus casos, tem as suas exceções de animais de estimação, por exemplo, ou animais que têm algum nome. Geralmente se usa o he e o she para lidar com essas coisas, mas conceitos abstratos como uma situação, ela, a situação, não é ela, não é she, é it, certo? Então fixou isso legal? Devo aprender isso bacana? Então vamos lá. Só pra gente reforçar. I, you, he, she, it, we, you e they. Certinho? Ótimo. Bom, vamos lá para a nossa próxima parte. A gente vai trabalhar os numerais aqui de 1 a 100. Nossa, mas 1 a 100, que muito! Não, calma. A gente quer esquentar aqui o inglês, a gente quer começar a fazer essa engrenagem girar. Então é bom que a gente dê umas forçadas ali. Então, ó, nem sempre a gente consegue lembrar, certo? Os números assim de cabeça. Então eu vou até ensinar um macete aqui para vocês, que vai ser muito tranquilo para vocês. Mas vamos lá, vamos começar. A gente tem os números de 1 a 10, que creio aí que sejam, né, bastante recorrentes aqui na nossa própria usagem dentro do Brasil. Então nós temos 1 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou repetir para vocês pegarem a pronúncia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vocês devem ter percebido que na gravação eu esqueci de falar o 10. Erro meu, perdão. Mas vamos lá. 10 em inglês é 10. Então, repitam comigo. 10. Isso mesmo. Agora, vamos voltar pro vídeo. Vocês vão perceber que ao recorrer das aulas eu vou ser bem chato com questão de pronúncia, porque pronúncia é um verdadeiro problema. Porque ao mesmo tempo que nós não precisamos e nem podemos perder o nosso sotaque brasileiro enquanto falamos a língua inglesa, nós temos que soar compreensíveis. Então existem palavras que, dependendo da sua pronúncia, elas têm um significado, dependendo da sua pronúncia, elas têm outro, certo? Um exemplo rápido aqui, nós temos a palavra escadas, em inglês, que é stairs, e a gente tem estrelas, que é stars. Viu como que é diferente? O stairs e stars. Você consegue entender que stairs é escadas e stars é estrelas. Mas se você falar stars para as duas, ou então trocar, acabou. Acabou ali teu entendimento, tu conversa com qualquer outra pessoa. Entendeu? Então é muito importante se atentar à pronúncia. Não a questões de, essa pronúncia do D, essa pronúncia do T aqui tá muito... Isso é sotaque. Vai tranquilo. Não se force a mudar o seu jeito de falar. Mas as palavras têm certas pronúncias. Então, bom, vamos lá. De 1 a 10, tranquilo. E de 10 a 20, vou falar agora, que são as únicas que são fora do padrão. Depois todas elas têm um padrão e vai ficar super fácil de decorar. Então vamos lá. Depois do 10 a gente tem 11, como 11. E na sequência vai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos lá de novo, mais uma vez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Certinho? Bom, vocês percebem aí que a maioria desses terminam em tin, né? É bem importante que vocês falem
por exemplo, 14 e não 14. A sílaba tônica é no tin, e eu vou explicar isso daqui a alguns minutinhos para vocês vão entender por que isso faz sentido. Mas bom, nós temos o 11 e o 12 como fora da curva, eles não têm esse twin, né? E o 20, eles não têm esse twin aí no final, esse tin. Mas de resto todos eles têm, e eu até quando eu estava para crianças eu costumava brincar, né? Que tinha o 13 era o 13, aí tinha o 14 que era o 14, né? Então você tem essas assemelhações que você pode fazer, mas sempre dá para você lembrar, né? Mais para frente a gente vai estudar os números, mas você vai conseguir assemelhar o 13 com o third, de terceiro, 14 com 4 de 4, com fourth de quarto, do número ordinário. Então a gente tem várias assemelhações aí, é bem tranquilo de você lembrar. E a partir daí, a partir do 20, a partir do 20, nós temos as casas decimais e os números são como aqui no Brasil. Você tem o 20, aí você tem o 21. Você tem o 30, você tem o 31. Então é a mesma coisa. Então a gente vai aprender aqui as casas decimais e o número na frente você já aprendeu do 1 ao 10. Certinho? Ah, é claro, eu esqueci de falar do zero, é zero, tá? Mas, beleza. Só pra... Mas bom, vamos lá. A gente tem o 20, que é o 20. Certo? A gente tem o 30, que é o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok? O 100 eu vou deixar por último. Reparou por que eu falei para prestar atenção no 14 e não 40? Porque se você trocar a sílaba tônica, a pessoa que você está conversando pode confundir com 40. Porque prestem atenção. Do 13 até o 19, elas terminam com tin. Do 30 ao 90, elas terminam com T. Ao invés de T-E-E-N, T-Y. Então o que antes era 14, agora é 40. Entenderam? Então é por isso que a gente tem que ser bem atento com isso. De começo, até você acostumar. Depois você já começa a falar certo naturalmente. Bom, então, como eu disse, né, são as dezenas acrescidas das suas unidades. Então nós temos 33, por exemplo, 33. 41, 41. 28, 56. Ok? A gente tem qualquer número que a gente quiser para a gente decorar as dezenas. E as dezenas são as mesmas casas do 13 ao 19, só que com 40, 50, 60, com aquele TY ali no final, ao invés do TEN. Certinho? Pegaram? E, por último, para a gente encerrar a nossa aula, para a gente matar esse conteúdo um pouco mais leve, para a gente já, né, ficar mais aquecido, a gente tem o 100. Acaba confundindo muita gente. 100 se pronuncia 100, certo? Mas, nos Estados Unidos não existe o 100. A palavra 100. Lá é contado em centos. Então aqui a gente fala 100 reais. Lá eles falariam 100 de reais. Então, em inglês, não se fala $100. Você vai falar $100. One de 1 e o 100 de 100. Então, $100. Entenderam? Aí você vai ter, por exemplo, 200, 300. Você vai ter qualquer número que você quiser. Mas aí já passou da nossa contagem que é do 1 ao 100. Do 0 ao 100, certo? Mas então é isso. 100 é 100 e qualquer centena que você quiser falar, é só você acrescer a unidade antes. Você precisa de 1800, você pode falar 1800. As pessoas falam isso nos Estados Unidos. Não é tão incomum você ver isso. Você, por exemplo, vê a pessoa quer falar uma data, ela vai falar 1920. Não, 1900, ela vai falar 1900. Os 190 centos. É estranho, mas eles falam isso. Eles falam. Mas, bom, terminamos aqui a nossa primeira pílula, terminamos a nossa primeira aulinha de língua inglesa aqui, bem rapidinha, bem curtinha, pra gente atender os nossos propósitos.
Vejo vocês daqui a 2 semanas. Espero que vocês se inscrevam, compartilhem com os seus amigos, dê aquele like para dar fortalecimento no projeto. Comentem perguntas que vocês têm, sugestões que vocês têm, elogios, reclamações. Fiquem à vontade, a caixa de comentários de vocês. Podem dar o dislike se quiser, mas comentem aí embaixo porque deram, só pra gente conseguir melhorar e reverter esse seu dislike no próximo vídeo. Certinho? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula. Bye, bye!